Fuda Mineira foi um dos criminosos mais procurados da história do Rio de Janeiro. Considerado um dos chefes mais radicais do CV, ele dominou diferentes pontos de comércio de substâncias ilegais do estado e travou uma guerra com rivais para aumentar os seus territórios e expandir o poder da sua organização criminosa. Fala galera, Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai falar de mais um fora dali de lá do Rio de Janeiro, o tal do Fuda Mineira. Firmeza? Então assim, fica com a gente aí porque a história dele é muito boa, tanto para entender a vida do cara, quanto a história e o crime no Rio de Janeiro, principalmente nos anos 90 e anos 2000. Fernandão, roda a vinheta. Galera, o inverno tá aí e nada melhor que uma peça insider para garantir um look confortável e estiloso. Pessoal, você sabe que eu sou fã de longa data das roupas da Insider. Não é porque tá frio que eu preciso ficar colocando 2 ou 3 blusas e sair todo mal arrumado por aí. A Insider, pessoal, permite o uso de menos camadas de roupa, resultando em um visual elegante e prático pro nosso dia a dia, seja lá o que você faça da sua vida. Sem falar na tecnologia térmica, a sensação de conforto dessas roupas é de outro nível. Não tem comparação alguma. Não precisa passar porque desamassa no próprio corpo e mantém o corpo aquecido. Inclusive, o design me dá liberdade total de movimento para qualquer coisa que eu for fazer, de academia a gravar vídeo. A Insider deu um presente pra gente aqui da Iconografia e é o cupom Iconografia. Esse cupom te garante 18% de desconto na primeira compra. É para virar cliente, hein? Para quem já é cliente da Insider, o desconto é de 12% em cima do valor do carrinho, como vocês já sabem muito bem. As peças vão de P ao XXGG e as cores são uma mais bonita que a outra. Entra lá no site, escolhe suas peças, aplica o cupom Iconografia para vestir de maneira inteligente, com conforto e muita tecnologia. Galera, Ricardo Chaves de Castro Lima, conhecido como Fuda Mineira, foi um dos principais chefes do comércio ilegal de substâncias do Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro, nos anos de 1990. A gente não conseguiu achar tanta coisa da vida pregressa dele antes de entrar no crime, quando eu estava na infância ou adolescência, mas os nossos inscritos eles sempre comentam aí embaixo, né, porque conhece. Junto com seu primo, Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira, dominou os morros da Mineira, São Carlos, Querosene e Zinco e participou do primeiro escalão do C Vermelho naquele período onde tinha muito cara brabo. E assim, como a gente não conseguiu história da infância dele, mas durante a vida, ele passou boa parte, acho que a maior parte do tempo dele no crime, preso, privado de liberdade. Em 12 de agosto de 1993, Fuda Mineira foi preso pela primeira vez por comércio ilegal de substâncias. Depois disso, foram diversas outras prisões, acumulando mais de 20 anos de detenção em presídios federais e estaduais, porque ele ainda tinha muita influência e seria, segundo o Ministério Público, um dos comandantes do C Vermelho. Um dos principais líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro, Ricardo Chaves de Castro de Lima, o Fuda Mineira foi preso no início desta manhã, durante a operação no conjunto de favelas do Chapadão, em Costa Barros. Seu primo Claudinho foi considerado um dos principais sequestradores do Rio de Janeiro nos anos de 1990. Ele era Unicarne Coufu. Claudinho da Mineira foi preso pela primeira vez em 1997. Em agosto de 1999, pessoal, Fuda Mineira foi enviado junto com seu primo Claudinho da Mineira para o presídio Bangu 1, que é geralmente o presídio onde ficam os chefões dessas organizações. Os dois estavam detidos em Bangu quando aconteceu a maior rebelião do presídio, 11 de setembro de 2002, aquela famosa rebelião de 2002, o 11 de setembro brasileiro. Naquela ocasião, uma vingança do CV contra Arnaldo Pinto Medeiros, o UE, colocou Bangu em uma verdadeira guerra. Nós já contamos essa história aqui pra vocês, todo podcast que a gente vai, o pessoal pergunta. O UE pertencia à ADA, mas foi jurado pela organização criminosa porque ele tirou a vida do Orlando Jogador, um dos principais líderes da organização. Ele pertencia ao CV, ele foi expulso do CV por ter tirado a vida do Orlando Jogador e entrou na ADA e no terceiro comando. Fernandinho Beiramar esteve à frente da rebelião que deixou 4 presos sem vidas, né? Entre eles o próprio UE. Claudinho da Mineira foi apontado como um dos responsáveis pelas execuções que ocorreram em Bangu. Ele afirmou ter sido o autor do tiro que tirou a vida
de whey. Em seu depoimento, Claudinho afirmou que matou para não morrer. Fu da Mineira e seu grupo eram considerados os mais radicais do C Vermelho. Ele não poupava quem cruzava o seu caminho e comandou ações violentas em diferentes ocasiões. Fu, galera, foi um dos mandantes dos ataques às unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, segundo a polícia e também a justiça. O Fu da Mineira também comandou uma série de incêndios a ônibus e entrou em guerra com rivais pelo controle de comunidades que eram historicamente ligadas a ele. Ao falar sobre Fu da Mineira e seu primo Claudinho, um policial disse que eles são do conflito mesmo, da bala, os caras gostam de trocar tiro, e que eles são sobreviventes de uma atividade que muitos morrem cedo, e tiroteios com rivais ou com polícias, geralmente os caras não vivem tanto tempo. Fu da Mineira foi condenado a 89 anos de prisão por homicídio e comércio ilegal de substâncias. E o Claudinho, primo dele, tem penas que somam 77 anos. Os primos metralha aí, ó. Depois de passar por penitenciários federais de Catanduvas e Porto Velho, em agosto de 2013, Fu da Mineira e Claudinho fugiram da colônia penal agrícola de Porto Velho, em Rondônia. Eles tinham, pessoal, sido colocados no regime semiaberto e não retornaram para a prisão. Os dois primos, tanto o Fu quanto o Claudinho, voltaram para o Rio de Janeiro de avião, fazendo uso de identidades falsas, tá? De volta ao Rio de Janeiro, os dois se esconderam na Zona Norte, na favela de Lins de Vasconcelos, mas eles acabaram saindo dali depois da instalação da unidade de polícia pacificadora no final de 2013. Fu da Mineira e Claudinho buscaram refúgio no complexo do Chapadão, e dali Fu passou a dar as ordens para ampliar os territórios do C Vermelho. Em uma ação para retomar o controle do Morro da Mineira, segundo as reportagens que nós tivemos acesso, Fu deixou um saldo de 12 pessoas sem vida. Fu também encampou com um conflito que ficou famoso com Celso Pinheiro Pimenta, o famoso Playboy, um dos principais líderes da DA e que comandava o Morro da Pedreira. Playboy e Fu da Mineira começaram uma disputa sangrenta pelo controle da região ali. Em junho de 2015, um áudio de 12 minutos atribuído a Playboy pedia que Fu da Mineira parasse de trocar tiros de longe para não atingir os moradores. O áudio dizia o seguinte, abre aspas, não estou pedindo trégua para ninguém não. Vocês são de uma organização, eu sou de outra. É guerra de sangue, mas estou aqui para não chamar mais a atenção da mídia. Para o morador ficar tranquilo, para a criança poder brincar. A gente quer colocar uns pula-pula para as nossas crianças poderem brincar. Aí não dá. Fecha aspas. Playboy, pessoal, está se referindo a um ataque coordenado por Fu da Mineira em que 50 homens do C Vermelho, fortemente armados, interceptaram um caminhão de bebidas na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro ali, né, metropolitana. Eles mandaram o motorista seguir até a comunidade do Quitanda, que era dominada na época por Playboy, tá? Aí, galera, houve uma intensa troca de tiros entre os bandidos do CV e da ADA, que deixou pelo menos 3 pessoas sem vida e outras 3 baleadas. A UPA da comunidade teve que ser fechada por conta do confronto que ocorria ali. Essa ação, pessoal, preocupou o Playboy por causa da repercussão na mídia. Então, ele propôs uma trégua na troca de tiros para não prejudicar ainda mais os moradores, mas deixou claro que a guerra entre os bandidos continuaria de qualquer maneira. Em 8 de agosto de 2015, Playboy foi baleado durante uma operação policial no Morro da Pedreira e acabou perdendo a vida nessa ação, né? 3 dias depois, Fu da Mineira, Claudinho da Mineira e outros 4 comparsas foram encarcerados por policiais do BOPE no complexo do Chapadão. Tratado como chefe da quadrilha, Ricardo Chaves de Castro Lima, o Fu da Mineira, comandou, segundo a polícia, uma guerra na região central da cidade em maio deste ano. A disputa por território foi travada com Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, no fim de semana. Agentes do BOPE tinham instalado um aplicativo de localização no celular da namorada de Fu da Mineira. Sem saber que estava sendo monitorada, a moça foi até a casa onde Fu estava e onde estavam seus comparsas também escondidos, e aí a casa caiu. 20 homens do BOPE se aproximaram da casa, localizada na Pavuna, nos arredores ali do complexo do Chapadão. A casa foi cercada e um policial gritou para que todos saíssem. Fu e seu bando tentou resistir, mas acabaram se rendendo quando viram que não tinham saída. Na ação foram presos 6 criminosos: Fu da Mineira, Claudinho da Mineira, Robson Guerra de Oliveira, o Binho do Engenho, César Araújo, o PQD, Eduardo Luiz Paixão, Duda 2 e Rafael Gomes, o Guerreiro. Todos faziam parte da cúpula do Ser Vermelho,
que ainda estava nas ruas. Fuda Mineira era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro e a recompensa por informações a seu respeito chegava a 10 conto, 10 mil reais. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix, que é sempre muito bem-vindo. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês, a história do Playboy e a história do Marreta, que era outro líder do Ser Vermelho, que era também concorrente aí do Playboy e desafeto do Playboy. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.